Olá. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui na câmera. A Kátia apareceu um pouco mais. Quero um pouquinho mais pra cá, Kátia. Isso. Aí, eu acho que tá beleza. Tudo bem, pessoal? Olá. Oiê. Confirma se o áudio tá legal, vocês estão ouvindo bem. A imagem eu acho que tá boa. Oi. Legal. A gente sempre abre isso, ó. A gente começou um pouquinho antes aqui para todo mundo ter tempo de entrar tranquilamente, para a gente começar pontualmente às 7h15, porque tem muita coisa pra gente falar. E esse desafio que a gente se propôs aí de meia hora para falar tudo tá difícil, mas a gente vai conseguir. É desafio nosso. Buenas, Dan. O seu Walter tá aí com você. Manda um abraço para ele se tiver. Salete, tudo bem? Tem uns perturbadorzinhos aí. Te ignora eles. Olivia, legal te ver aqui. Muito bom. Olá, pessoal do Face, pessoal do Insta. Muito bom. Tô vendo gente nova chegando, sejam bem-vindos. Valéria, boa noite. Olá, obrigado pelo feedback, Valéria. Que bom que a imagem tá ótima. A gente deu uma melhorada. A gente está cada dia melhorando um pouquinho, né? A gente está buscando sempre estar melhorando. Isso. Deixa, não tem problema. Temos uns amigos que estão fazendo comentários. Tentando, a gente descobre como que faz pra resolver. Mas é bom, deixa ele entrar na sintonia que ele vai Receber as boas vibrações. receber as nossas boas vibrações, exatamente. Exatamente. Boa noite, Luciana. Boa noite. Mais um pouquinho, a gente começa às 19h15 em ponto, tá bom? A gente vai começar hoje um novo tema, né? Uma nova jornada, né? A gente chamou de jornada ao infinito e além, né? Então é uma jornada. Estamos começando. Olha a Áurea aí. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um pouquinho para o pessoal ir chegando. E a gente já vai começar o trabalho, tá bom? Esse está bem legal. Tá bem legal. A gente... Bastante coisa aí pra gente falar. foi um desafio a gente cumprir a nossa promessa de trabalhar em meia hora, tá? Então, perdoem a gente se a gente passar um pouquinho, mas vai ser só um pouquinho, tá bom? I hope so. Vamos lá, alguns segundinhos pra gente começar. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Aqui. Tem que ligar o Isso. Vai recebendo o pessoal aí, Kátia, que aí eu vou... Oi, Angela, tudo bom? Roseli. Olivia, parabéns pelo programa, excelente conteúdo e melhor ainda por ser totalmente prático. A ideia é essa, né, Olivia? Porque a gente recebe tanta informação e a gente não sabe muitas vezes o que fazer com tudo isso, né? Então a gente precisa ter um direcionamento também de como aplicar isso na nossa vida. Porque informação a gente tem um monte aí de artigos, qualquer coisa que você buscar pela internet você encontra, mas a ideia é trazer alguma coisa prática aqui para vocês conseguirem vivenciar isso que a gente está falando. Exatamente. Então tá quase tudo certo aqui, a gente já vai começar. Só preciso tirar o som aqui. Bom, enquanto ele termina de arrumar ali, eu vou explicando aqui para quem está começando agora essa nova jornada com a gente, como que vai funcionar esse nosso processo aí das lives. Então toda terça-feira às 7h15, eu, Kátia Figueiredo, sou psicoterapeuta holística, e o Edu Bastilha, que é coach, a gente vai conduzir vocês por uma jornada sobre o tema traumas, tá? Então esse vai ser o tema das nossas próximas jornadas, das nossas próximas lives. E lembrando que a proposta é sempre a gente oferecer dentro de 30 minutos um conteúdo que vocês possam utilizar, que vocês possam compreender e utilizar na prática também. Então sempre tem algum tipo de prática para poder
fundamentar, consolidar esses conteúdos aí dentro de vocês. Para quem não sabe, vocês é que escolheram esse tema, né? Não fomos nós. Então vocês é que selecionaram o tema. Então assim, ao final das jornadas a gente vai abrindo para vocês fazerem a escolha dos próximos temas. Tá bom? Se você tiver alguma sugestão, manda para a gente aí pelas mensagens, né? Porque a gente vai trabalhando, mas quem vai decidir sempre vai ser vocês aí que estão nos assistindo, tá bom? Porque a gente quer fazer esse trabalho para vocês, tá bom? Então, vamos lá, Kátia? Vamos lá. Então, hoje a gente vai dar uma invertida, tá? Eu vou começar aqui falando da parte um pouco mais conceitual. Eu, particularmente, amo esse tema de traumas, é um tema que me fascina, eu acho muito interessante. Eu, por ser terapeuta, eu lido com isso constantemente, então faz parte da minha rotina. E eu quero passar para vocês um pouco mais do conceito do que está por trás dos traumas, né? Um pouco mais, assim, em termos de energia, para vocês terem uma outra visão dos traumas. Então vamos lá, como o tema da nossa live hoje, né, como os traumas afetam a nossa saúde e o nosso corpo, para começar a entender esse processo a gente precisa primeiro entender alguns conceitos. Então eu pergunto para vocês, aonde é que a gente armazena as nossas emoções? Vocês sabem? O que vocês acham? Ou onde a gente armazena os nossos pensamentos? A Kátia também é coach, por isso que ela está fazendo tanta pergunta assim. Viu? Também sou coach. Então, assim, boa noite, Carmen. Juliana, boa noite também. E aí, onde é que é? Onde é que vocês acham que a gente armazena tudo isso? Os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ninguém tem um palpite aí para dar? Naquelas bolinhas do filme Divertidamente, lá, aquelas bolinhas coloridas lá. Infância. Tá, então vamos lá. Por que eu trouxe essa pergunta? Porque a gente está muito acostumado, a gente tem uma visão muito de acreditar naquilo que a gente consegue tocar, naquilo que é palpável. A gente está muito acostumado a lidar com o físico, né? Então, muitas pessoas atrelam pensamentos à mente, ou melhor, pensamentos à cabeça, cérebro, emoções ao coração. Não está totalmente equivocado. Porém, eu fiz essa pergunta justamente para trazer para vocês a noção, a consciência de que, além do nosso corpo físico, a gente tem corpos sutis, que são os corpos mentais, os corpos emocionais, e vários outros corpos que são sutis, ou seja, a gente não consegue pegar. Então, a única diferença que tem entre o corpo físico e esse corpo mental, esse corpo emocional e os outros corpos sutis, é a densidade de energia. A energia é a mesma para ambos. Só que no corpo físico ela está mais compactada, ela está mais densa, por isso que a gente consegue tocar. E nos corpos sutis é como o ar que a gente respira, a gente não consegue tocar, mas eles estão lá. Então a diferença é essa. Deixa eu só fazer um exemplo aqui rapidinho, que me veio agora aqui, ó. Então é rapidinho assim, ó. O gelo é água condensada, suas moléculas de água estão condensadas, ele está tão comprimido ali que ele vira um corpo sólido. Se eu esquento aquilo, ele vai esquentar, vai ferver e vai evaporar, como ela falou, o ar. Então essa que é a diferença de densidade, né? Com uma baixa densidade ele vira um vapor que você não vê praticamente, e numa alta densidade ele está uma pedra de gelo ali. É isso aí. Então, o que é importante que a gente tenha noção é que esses corpos sutis, eles afetam, eles estão primeiro interligados e afetam diretamente o nosso corpo físico. Então não tem como, por exemplo, eu chegar e falar, eu estou sentindo alguma dor no meu corpo porque eu dei um mau jeito. O mau jeito pode ser a forma como essa dor se manifestou no seu corpo. Porém, ela traz por trás dela algum aspecto mental ou emocional que provocou, que causou essa materialização do seu corpo físico, tá? Então, ou seja, a nossa saúde física está diretamente relacionada aos nossos outros corpos, o físico, o emocional, o mental, os corpos sutis de um modo geral, que são os nossos corpos energéticos. Então é uma consequência do que acontece nesses corpos, é o que acontece no nosso corpo físico. Exatamente. É alguma coisa assim, né? O problema é que a gente não tem consciência disso, né? A gente não consegue saber, então, essa dor aqui no ombro foi porque eu carrego um trauma lá da minha infância e tal, que está me causando isso. A gente não tem essa consciência, não é algo que a gente consegue perceber, né? Então a ideia aqui é a gente trabalhar o todo. A gente não vai trabalhar só com a mente, só com a razão. A gente vai trabalhar
com o todo, com o corpo de um modo geral. E essa é a diferença que a gente tem da visão holística, que é a visão que a gente está aprendendo a lidar hoje em dia, né, uma mudança de paradigma que a gente está tendo, em relação à visão mecanicista, que é o que a gente tinha lá atrás, que via a gente como peças de máquina, né? Então, eu sou uma máquina, eu tenho um problema no coração, eu vou no cardiologista, né? Eu tenho um problema nos rins, eu vou eu trato a parte renal única e exclusivamente. E não é assim que funciona, né? A gente percebe cada vez mais que os médicos, eles já estão tendo uma outra visão de como as coisas funcionam quando a gente tem um problema com um órgão, ele necessariamente está vinculado a outras questões e não somente aquele órgão. Tá? Então, como a gente pode perceber isso, né? Então, você já reparou, por exemplo, que quando você pensa em alguma injustiça que fizeram com você, né? Você pensa em algo muito injusto, o que você sente nesse momento? Você sente raiva. Né? Fala, nossa, por que fizeram isso comigo? Isso não é certo, é injusto isso. Automaticamente, essa raiva, ela aciona uma aceleração no seu peito. Você já começa a ficar quente, seu peito começa a acelerar, você tem essa palpitação. Então perceba, um pensamento que isso foi uma injustiça que aconteceu comigo, acionou um mecanismo emocional que fez com que eu me sentisse com raiva e isso provocou uma manifestação no meu corpo, que foi a sensação, a palpitação, a sensação de calor no meu rosto, enfim. Então perceba como está tudo ligado, tá? E... Você me permite só Claro. fazer um comentário? A pessoa está comentando que pode ser que esteja travando. Aqui, para nós, está tudo ok, tá? Está tudo funcionando normal. Talvez seja a questão da intermitência da internet, né? Às vezes a gente tem problema com isso. Tem muita gente usando a internet. Então, tenta atualizar o navegador e aí a gente talvez melhore, porque assim, por aqui está tudo normal, tá bom, gente? Então, vamos lá. Desculpa, Cátia. Então, agora eu vou dar um exemplo de como que o trauma ele atua na nossa vida de um modo geral. Então vamos pegar o exemplo de uma pessoa que passou por um assalto que foi bem traumático para ela. Então ela estava lá andando na rua, foi assaltada e imediatamente ela começa a ter uma série de pensamentos e de emoções. Então ela pode pensar que, nossa, eu estou sendo assaltada, eu posso morrer. E isso faz com que ela tenha medo. Ela pode pensar, nossa, mas que injustiça, eu sou uma pessoa tão boa e fui assaltada. Então isso faz com que ela sinta raiva. Ela pode pensar, poxa, mas também eu estava distraída, nem prestei atenção andando na rua e vieram me assaltar. Então ela pode sentir culpa por conta disso. Então essa série de pensamentos disparam essa série de emoções nela que causam reações fisiológicas, palpitação, suor, frio na barriga, aperto no peito, uma tremedeira. Então, aí eu pergunto para vocês, considerando esse exemplo que eu dei, qual que é a qualidade desses pensamentos, dessas emoções e das sensações que essa pessoa teve? Naquele momento. Naquele momento, né? Isso foi algo que fez... Aquela situação fez ela se sentir bem ou fez ela se sentir mal? Você trata todo a partir do nada, eu não entendi a pergunta. Depois tenta formular um pouquinho melhor que a gente vai tentar responder, tá bom? Tá. Então, assim, numa situação... geralmente você vai se sentir mal, né? Numa situação dessa, a gente se sente mal. Então, perceba assim, que tudo aquilo que afeta negativamente o corpo, ele tem uma qualidade energética baixa, ele tem uma vibração baixa. E quanto menor a vibração, mais denso ele é. Tá? Então, assim, se a gente pensar em culpa, em raiva, medo, mágoa, pensamentos negativos, tudo isso são energias de baixa vibração, são densas, são pesadas. E tudo aquilo que traz alegria, amor, pensamentos positivos, aceitação, tudo isso são energias de alta vibração, são energias que nos elevam, que nos fazem nos sentir leves, né? Então, uma característica importante é essa, né? Que as energias de baixa vibração são densas e as energias de alta vibração são sutis. Aí agora lembra, né, que a gente falou das características dos nossos corpos. Que a gente tem um corpo físico, que ele é denso, ele é composto da mesma energia que os outros corpos, só que ela é densa, então ele se materializa. E a gente tem os corpos sutis que a gente não consegue tocar, né? Então, em termos de vibração, o nosso corpo físico, ele tem uma vibração mais baixa. E aí, quando eu estou no meu corpo emocional e no meu corpo mental, que são corpos de uma vibração mais sutil, eu vou acumulando essas emoções de baixa vibração, chega uma hora que
esse corpo sutil, ele não consegue comportar a densidade dessas emoções e desses pensamentos que tem uma vibração muito baixa. Fica incompatível, tá? Então, o que acontece? Vamos mandar para o corpo que consegue suportar isso. Que corpo é esse? É o corpo físico, né? Então, a partir do momento em que você saturou os seus corpos sutis, o seu corpo energético, mental, emocional, você saturou, ele já chegou no limite dele, ele não consegue tolerar tanta densidade, ele manda isso para o teu corpo físico. E aí que você manifesta a doença. Tá? Como se ele estivesse dando um aviso, né? Falou, olha, tem alguma coisa errada aqui e eu não sei o que está acontecendo. Entendeu? Eu estou dando um alarme, é um alarme que ele dá no teu corpo lá. Está dando alguma coisa errada aqui, dá uma olhada aí o que está acontecendo, né? Então as doenças muitas vezes são essas manifestações de que algo está errado lá na nossa parte energética. Né? Então assim, se eu foco a minha atenção em energias de baixa vibração, ou seja, em pensamentos negativos que vão me trazer emoções negativas, eu estou cada vez mais saturando o meu corpo sutil com uma matéria que ele não consegue lidar, porque está além da capacidade dele. Então, cada vez mais isso vai ficando maior, vai criando o que a gente chama de nós energéticos, de contração de energia, de bloqueios, e isso faz com que a gente manifeste a doença no corpo físico. Não tem aquele ditado que diz assim, tudo que a gente põe foco, ele cresce, né? Ele aumenta, não é isso? Então, se eu ponho foco sempre no negativo, nos pensamentos negativos e todos esses similares de baixa frequência, eu vou estar acumulando isso, eu vou fazer esse sentimento, essas questões aumentarem no nosso corpo. Né? E é assim, quando a gente tem essas... Ou seja, no primeiro momento, tudo se manifesta através dos nossos pensamentos e emoções, que é o mais sutil. E aí, conforme a gente vai alimentando isso vai para o nosso corpo físico, ok? Então, imagina que o nosso corpo energético, ele tem um fluxo, a gente tem um fluxo vital de energia que vai circulando o tempo todo. A gente pode estar acordado, estar dormindo, esse fluxo de energia, ele está o tempo todo circulando. E quando a gente foca em energias de baixa vibração, a gente vai criando acúmulos de energia dessas baixas vibrações em alguns pontos do nosso corpo, que são os nós energéticos, que causam esses bloqueios. E aí é como se a gente colocasse uma pedrinha numa engrenagem. Então você tem lá uma engrenagem que está rodando, e a gente coloca uma pedrinha, ela até continua andando, mas com um pouco mais de dificuldade. Ela vai ter mais dificuldade para rodar normalmente. E no primeiro momento a gente começa a perceber, as nossas emoções já ficam alteradas, as nossas sensações, até o ponto de realmente a engrenagem parar de vez e a gente manifestar a doença física, né? E isso, quando a gente tem quando a gente aconteceu alguma coisa traumática lá atrás com a gente tende a... Esse trauma que não ficou resolvido lá atrás, ele está vibrando numa determinada frequência. Ele tende a atrair outras situações que vibrem na mesma frequência que ele. Então, vai acontecer novas situações na sua vida que vão reforçar e vão fazer esse trauma ficar cada vez maior. Por isso que é importantíssimo a gente tratar os traumas para poder cuidar da nossa saúde. Não só emocional, mas também da nossa saúde física. Sim. Tá? Então, como um trauma reforçado, por exemplo, né? Vamos pensar nessa situação que eu falei aí da pessoa que foi assaltada. Então ela já tem esse trauma. Aí, vamos supor que um outro dia, 10 anos depois, ela está andando na rua, tranquilamente, e aí um conhecido avista ela, vai lá, deixa eu falar com ela, sai correndo e encosta no ombro dela para chamar ela. Naquele momento que a pessoa encostou no ombro dela, automaticamente já vem um flash na cabeça dela, ela já se conecta com o que aconteceu há 10 anos atrás. Foi exatamente assim que ela foi assaltada, o cara encostou no ombro dela, colocou a arma na cabeça dela. Então, assim, a situação é a mesma? Não, completamente diferente. Mas ela começa a reviver aquilo, não é isso? O gatilho foi o gatilho que fez. E ela vive como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, tudo aquilo que estava meio que escondido vem à tona como uma explosão, assim, né? Sem controle, do nada. Né? Então, ou seja, agora... Perceba, né? Se esse trauma já tivesse sido resolvido dentro dela, ela não sentiria nada disso. Seria um evento comum. Alguém que encostou no ombro dela, ela foi ver o que é para depois ter algum tipo de reação. Mas isso significa que não está resolvido, né? Então, deixa eu acelerar um pouco aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver se vocês me respondem aí. O que é um trauma para vocês? A gente está falando de trauma aqui. O que para vocês é um trauma? Coloquem no chat aí o que você acha que é um trauma.
tem um delayzinho aí, tem que esperar um pouquinho que tá chegando para eles lá. Bom, pra gente não perder muito tempo aqui, tem que passar a bola aqui. Mas vai colocando aí. Edu, vamos escrevendo aí. Fiz essa pergunta porque, assim, quando a gente fala em trauma, geralmente a gente tende a pensar em algo gigantesco, né? Ah, trauma é um assalto, é um estupro, é uma marca, um sentimento repetitivo ruim. Isso. Mas num primeiro momento você fala, pensa num trauma na sua vida, você vai pensar as coisas mais absurdas que já aconteceram na sua vida, as piores coisas que já aconteceram na sua vida. E aí que tá, né? E a gente tende a olhar para isso e esquece de coisas pequenas que causam trauma na gente. Então, por exemplo, quando você estava lá na 3ª série e você teve aquela briga com a sua amiga por conta de um chiclete, você pode achar que, nossa, eu nem lembrava mais disso. Pois é, mas a marca ficou aí dentro de você. Você pode não lembrar isso mentalmente, mas energeticamente você pode carregar isso dentro de você. Ou senão aquela vez que teu pai chamou sua atenção na frente de todo mundo quando você tinha 5 anos e você sentiu uma vergonha naquele momento. Isso também pode ser um trauma, né? Então, quem mais que eu coloquei aqui de exemplo? Alguém que te chamou de que você era gordo lá quando você era pequenininha lá. Que na hora você nem liga, mas aquilo fica lá depois martelando, né? Você tá andando na rua e o cachorro saiu correndo atrás de você aí, e aí ele só queria brincar, mas você se assustou porque achou que ele ia te morder. Pronto, trauma. Entendeu? Então, são essas coisas pequenas que vão acumulando, que são traumas que às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu nem tenho por que tratar traumas, minha vida foi tão tranquila, tão de boa, e a gente esquece desses pequenos eventos, né? E aí é interessante que a gente, muitas vezes, a gente não só negligencia, como a gente acaba ridicularizando algumas coisas que aconteceram na nossa vida, como uma tentativa de diminuir a importância daquilo. Então, por exemplo, pode ter aquela história que você lembra da tua adolescência, de você ter enchido a cara, aí você chegou em casa, seu pai acabou com você, bateu em você, enfim, você ficou de cama aí 2 dias por conta disso, e aí hoje você conta rindo essa história. Nossa, você não sabe, quando eu tinha 16 anos, nossa, você não sabe o que meu pai fez, tal, e conta rindo, né, para as pessoas e tal. Então imagina, foi uma situação, naquele momento com certeza você não riu quando aconteceu isso, né? E aí você conta isso como se fosse uma coisa engraçada, né? Perceba como a nossa mente é esperta, assim, como a gente automaticamente tenta diminuir aquela situação para falar, não, aquilo não foi um trauma, não, já superei. Ou senão quando você fala, não, isso é coisa do passado, não, já passou, não vamos nem falar sobre isso porque já superei isso. Então não tem por que falar isso, as coisas, aquilo que ficou no passado, bota uma pedra em cima e acabou. Isso aí. Né? E assim, você põe a pedra, mas só a massa, mas o negócio continua lá. Então assim, se realmente aquilo não te afetasse, você não teria problema nenhum em falar sobre aquilo. Né? Agora, o fato de você se incomodar com aquilo mostra que aquilo ainda está presente na sua vida. E aí tem um mecanismo que é bem legal aí que protege a gente, né? Isso. Agora sim, vamos falar sobre isso na próxima. Na próxima? Na próxima. Não percam cenas do próximo capítulo. Isso é legal. A gente vai falar na próxima, tem muita coisa pra gente falar, e é importante que vocês tenham toda essa parte conceitual para darem importância para tudo isso que acontece na vida de vocês, tá? Porque isso é importante. Uhum. Vamos lá agora para a tua parte? Vamos lá. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente vai fazer, considerando tudo isso, né? Então, a gente sabe que tem muita coisa guardada. É isso aí, a Márcia está falando. Tem bastante gente que comentou, né? Mas não deu pra gente ler todos os comentários, mas assim, o que ficou marcado, né? Um trauma, uma imagem não boa que fica armazenada na mente, uma emoção negativa, e tem alguns outros que já passou ali no chat, né? Mas assim, todos têm um sentido exatamente, fica lá guardadinho e a gente fica escondido, né? E a gente não, como a Kátia falou, isso aí a gente acaba deixando de lado. Então assim, como nós estamos aqui, todos que eu entendo que estejam aqui, estão aqui para trabalhar, estão aqui para fazer o trabalho, estão aqui para trabalhar esses traumas, né? Que todos nós temos. Então a gente vai começar a fazer um trabalho para que isso venha à tona, né? Como tem algum pessoal aqui que comentou com a gente, né? Então assim, para dar uma bagunçada aí em você, para trazer isso à tona e depois a gente conseguir trabalhar
nas próximas semanas, tá? Então, a tarefa que a gente vai fazer agora, eu vou pedir para você se concentrar, a gente vai fazer uma vivência, tá bom? Eu vou fazer algo, talvez a gente passe um pouquinho, né? Porque eu vou pedir a permissão de vocês, talvez a gente passe um pouquinho aí das 19h45, só para a gente terminar. E no final vou fazer umas perguntas, tá? Mas você não precisa anotar as perguntas, eu quero só que você escute as perguntas, deixe essas perguntas ressoarem na sua mente, e isso vai aparecer as respostas, você vai pegar um papel e vai anotar as respostas, porque isso vai estar lá na tarefinha que a gente deixa no Google Drive para vocês, tá bom? No Telegram, tá tudo, essa tarefa vai ser colocada lá, ou se já não foi colocada, tá bom? Então vamos lá. Então eu peço que vocês sentem numa posição confortável, né? Então convido vocês a participarem dessa vivência agora, né? Eu vou aumentar um pouquinho o som aqui. Então sente de uma maneira confortável. Isso. Se puder, se tiver condições e quiser deitar, tudo bem, mas não pode dormir, tá? Não pode dormir, por favor. Senão aí não vai acontecer o trabalho. Vamos lá então. Então assim, primeiro momento, a gente vai fazer um relaxamento, tá? Então eu vou pedir para você respirar profundamente, né? Por 3 vezes. Inspira bem profundo pelo nariz, solta o ar pela boca. Isso, inspira de novo, bem profundo, enche o pulmão. Isso, solta o ar. Inspira de novo. Solta o ar. E se você mantém os olhos fechados agora, a partir de agora, e eu quero que você mentalize as palavras que eu vou dizer agora para você, como se você estivesse falando para você. Então eu me permito relaxar todos os músculos do meu corpo, nesse momento. Isso. Começando desde os pés até a cabeça. Nós vamos relaxando. Eu relaxo meus pés, eu relaxo as minhas pernas, as coxas. Eu me sinto muito bem. E eu continuo nesse relaxamento. Relaxo a pelve, relaxo o tronco, tórax, os braços, as mãos, os dedos. Me sinto cada vez mais relaxado, me permito cada vez mais relaxar. Estou agora relaxando meu pescoço, minha cabeça, toda a minha face. Vou me sentindo completamente calmo, tranquilo e relaxado nesse momento, mantendo os olhos fechados, ouvindo a minha voz. Nós vamos agora imaginar uma escada, um corrimão, uma escada para baixo. Você vai pegar nesse corrimão e vai começar a descer essa escada, contando os degraus. Eu vou te ajudar a contar de 15 até 1. 15, 14, a cada degrau eu estou cada vez mais relaxado, profundamente calmo e relaxado. 13, 12, relaxando, acalmando. 11, 10, cada vez mais relaxado, profundamente calmo e relaxado. 9,
8, 7. Eu vou descendo essa escada, vou me acalmando, vou me tranquilizando. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mantendo os olhos fechados. Nós vamos agora fazer uma viagem, cada um vai fazer a sua e vai fazer uma viagem, um sobrevoo sobre toda a sua história de vida, desde o momento que você lembra até o momento presente. Então você vai fazer a sua viagem nesse momento. Vai navegando pela sua história. Essa é a sua história. Avalie todas as questões que surgirem na sua mente. Momentos que incomodaram. Experiências que eu procuro esconder. Que me provocaram dor, ou física, ou mental, ou emocional. Vá passando pela sua existência e aproveite esse momento com você. Mais alguns instantes. Avalie esses momentos que você tem escondido, que te incomodam ou que doem. Você não quer mostrar para ninguém. E você não precisa mostrar para ninguém, é só você que está olhando para ele. Se permita olhar, se permita analisar. Se permita trazer essa lembrança, esse momento à tona, que é para isso que você está aqui, para trabalhar essas questões nesse momento. Isso. Agora você vai voltando bem tranquilamente para o momento presente, mas mantenha os seus olhos fechados por mais alguns instantes. Que eu vou lhe fazer algumas perguntas para você refletir sobre tudo o que aconteceu nessa viagem. Quando você terminar, procure escrever, responder a esses questionamentos, pois isso é o que vai direcionar a nossa jornada, o seu tratamento durante essas próximas semanas. Qual momento, situação ou lembrança foi mais intensa nessa vivência? Essa é a primeira pergunta. Reflita. Qual foi o que incomodou mais? Qual foi o que doeu mais? Qual foi o que você lembrou mais forte, que trouxe uma carga mais forte, emocional? O que você tenta esconder mais? Como eu sinto que eu atraí essa situação para mim? Como que eu atraí isso para mim? Como que isso aconteceu? Eu atraí? Deixa eu ver a resposta para você. Se eu pudesse resolver isso, o que eu faria? Se você pudesse resolver isso, o que você faria?
poderia dar errado se você resolver essa questão da forma como você pensou em resolver na questão anterior? Se eu resolver da forma que eu pensei, o que poderia dar errado? Quais os medos que eu tenho que me impedem de superar esse momento, essa situação ou essa lembrança? Se eu pudesse voltar no tempo, ou se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente em relação a essa situação? Você faria algo diferente? Você agiria de maneira diferente? Se comportaria diferente? Pensaria diferente? Sentiria diferente? O que você enxerga agora, após essa vivência, que você não conseguia enxergar antes em relação a essa situação, essa lembrança, a esse momento? O que você consegue ver agora, o que está claro para você agora que não estava naquele momento, quando você registrou aquilo como negativo? O que você aprendeu respondendo a essas perguntas? O que eu tive de aprendizado agora, nesse momento, de tudo isso que eu vivi? Nesses 15 minutos que foram de uma vida inteira. Os 15 minutos que eu olhei para a minha vida. O que eu aprendi nesses 15 minutos que pode mudar minha vida, que pode transformar a minha existência? Essas são as perguntas que você vai responder para trazer na semana que vem. Então, nesse momento, você vai recobrando sua consciência, bem tranquilamente, agradecendo por esse momento com você, por você ter se permitido. Sinta essa gratidão dentro de você, por você se permitir viver esse momento. Vamos fazendo algumas respirações mais profundas e quando você estiver pronto, preparado, preparada, abra os seus olhos, levante-se. Isso. Mexa o seu corpo, né? Estique seus braços, ative a sua musculatura novamente, avise para o seu corpo que você já terminou o seu passeio. Isso, vamos retomando. Isso. Então, nós vamos caminhando para a conclusão da nossa live, o primeiro capítulo dessa nova jornada sobre os traumas. Eu espero que você, agora que terminar, já aproveite tudo que veio na sua mente, registre isso, coloque no papel. A nossa tarefa para essa semana, né? Coaching tem tarefa, se não tem tarefa não é coaching, não é um processo de coaching. Então você vai ter essa vivência para você repetir se você achar necessário. Se você quiser fazer o acompanhamento, você volta na live, você coloca nesse momento e viva novamente isso com a música, com a minha voz, ao seu critério, você que decide. Esse momento é seu, essa vivência é sua. Registre tudo isso, para a gente trazer a semana que vem. A Kátia quer fazer algum comentário? Então, para quem quer ter acesso a essas perguntas, a gente disponibiliza lá no nosso grupo do Telegram. Então, t.me/sucesso em ser, para vocês entrarem lá, vai estar disponível esse material.
porque vocês podem refletir com mais calma, com mais tranquilidade. E assim, a gente sabe que não é legal ficar lembrando de coisas que nos machucam, né? Que fazem a gente se sentir mal. Mas a gente precisa ter essa conscientização para poder chegar na cura, tá? Então, para a gente poder transcender isso. Então, isso que a gente está fazendo aqui com vocês é um processo. Semana que vem a gente vai dar continuidade baseado naquilo que vocês trouxeram de experiência, dessa vivência aí, da compreensão que vocês tiveram desse trauma em específico, tá? Então, isso é muito importante lembrar que é doloroso, mas assim, é temporário. A gente vai conseguir trabalhar isso melhor. É a sua história, faz parte da sua história isso. Então a gente vai olhar para isso e a gente vai trabalhar para a gente transformar a visão que você tem disso, tá bem? Então nós agradecemos, eu agradeço você por ter ficado, né? A gente passou do tempo, mas eu acho que foi por um motivo importante para vocês. Então a gente vai tentar nas próximas manter o prazo, né? Agradeço a presença, agradeço a todos que estiveram conosco. E compartilhem aí com os amigos de vocês, com quem vocês acham que possam se beneficiar desses conhecimentos, né? Sempre é bom a gente poder ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, né? Exatamente. A gente sempre fala assim, eu costumo dizer assim, se serviu para você, pode servir para mais gente, pode ajudar mais pessoas que estão precisando, que talvez não possam pagar uma terapia, né? E a gente está oferecendo isso gratuitamente para vocês, com muito amor, porque isso assim é a nossa missão, é o nosso propósito. A gente está aqui, a gente reconheceu isso, a gente identificou que assim, a gente nasceu para fazer isso, para ajudar vocês. Então, uma ótima semana para vocês e a gente se vê a semana que vem, tá bem? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.